Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade desportiva nacional. Hoje começamos com a notícia que dá conta de que a Federação Moçambicana de Futebol anunciou que o apoio financeiro que é canalizado às associações provinciais aumentou de 300 para 500 mil meticais. Nesta conferência de imprensa trimestral concedida por Faisal Sidat, este anunciou que o valor que ele emprestou pessoalmente à Seleção Nacional de Futsal, ele acabou dando como donativo. São cerca de 23 mil dólares. Por outro lado, os 20 mil dólares que ele recebeu da CAF também doou à Federação. A Federação Moçambicana de Futebol decidiu aumentar em mais de 66% o valor que anualmente é desembolsado às associações provinciais de futebol, que passaram a receber 500 mil meticais contra os anteriores 300 mil meticais. Deste valor, as associações já receberam a primeira tranche de 250 mil em janeiro último e nos próximos dias vão receber o restante valor deste apoio para uso em despesas ligadas à administração do futebol nas 11 províncias do país. O facto foi revelado pelo presidente da FMF, Faisal Sidat, na sua segunda conferência de imprensa trimestral do organismo máximo de futebol nacional. Nos 4 anos anteriores, as associações recebiam 300 mil meticais anual. Nós incrementamos já para 500 mil e já foram pagos 250 e no próximo mês vamos pagar os outros 250. Portanto, sabemos que as associações precisam de valores para que possam trabalhar tranquilamente. Sidat anunciou que fez doação de cerca de 43 mil dólares americanos à instituição que dirige, sendo que 20 mil é o valor integrado na subvenção de 200 mil dólares americanos alocados pela CAF e 23 mil dólares alocados à Seleção Nacional de Futebol e 23 mil dólares alocados à Seleção Nacional de Futsal, que no início do ano participou no CAN na modalidade decorrido no Egito. Como sabemos que a Federação não trabalha, o Presidente não trabalha sozinho, é uma equipe. O que eu fiz foi doar estes 20 mil dólares à própria Federação. Sabemos que a Federação é nova, temos dívidas, temos alguns assuntos pendentes, administrativos, então o que eu fiz, eu como Presidente e Faisal Sidat já doei este valor, já retornei novamente para apoio à própria Federação. Há um valor de 23 mil dólares também, que eu, logo quando nós tomamos posse, só tínhamos 5 mil dólares na conta, as 4 ou 5 contas bancárias estavam zero, só tinham 5 mil dólares. Sabiam, vocês, conforme sabem, que a seleção de futsal em dezembro, em janeiro participava no CAN de Marrocos. E são valores avultados, passagens aéreas, o estágio em Portugal, tudo isso, e a Federação não tinha dinheiro. Quando não tem dinheiro, naturalmente, quem tem que acarretar ou responsabilizar é o Presidente da Federação. Eu tirei o meu dinheiro, dei, viajaram e regressaram. Mas eu também achei que ainda a Federação tinha alguma dificuldade. Então, os 23 mil dólares que eu emprestei, e então também já disse, já está na ata, e também doei à Federação Moçambicana de Futebol. Neste período, a FMF procedeu à redução das taxas de ajuda de custo internacionais de 500 para 200 dólares americanos para as viagens fora do país, enquanto que ao nível das ajudas por presença nas viagens internas, o valor desceu de 10 mil para 6 mil meticais. Para as delegações que acompanham as seleções nacionais para jogos fora do país, a diária baixou de 500 para 100 dólares americanos, quando a alimentação e alojamento estiver garantido.
No que diz respeito às senhas de presença para as reuniões semanais, o valor reduziu de 5.000 para 2.000 meticais, que passarão a ser atribuídos a cada membro da FMF que marcar presença nos encontros que se realizam semanalmente às terças-feiras. Ao nível do setor da administração, Cidade destacou a liquidação da dívida da FMF na totalidade ao Instituto Nacional de Segurança Social, no valor de 950.000 meticais, o que vai conferir mais conforto e segurança à massa laboral do organismo federativo. E liquidamos na totalidade a dívida dos trabalhadores, não é? Para que nós possamos iniciarmos os pagamentos da Segurança Social. Sabemos que a Segurança Social é tão importante, principalmente para os funcionários da Federação Moçambicana de Futebol. Então fizemos e pagamos na totalidade. Volto a salientar e frisar, pagamos os 950.000 meticais na totalidade e a partir deste mês ou do próximo mês já vamos fazer os pagamentos regularmente. Por outro lado, no último trimestre, a FMF destaca a criação do Departamento de Licenciamento de Clubes, no qual estão Rui Tadeu e Arthur Máximo, e que já elaborou o draft do plano pró-licenciamento. Cidade disse que a FMF não irá permitir a participação no Moçambola de clubes que não estejam licenciados. A proposta de draft de tabela de sanções para aplicar aos clubes no caso de incumprimento do sistema de licenciamento de clubes. Também está este trabalho em curso com a assessoria da CAF. Estamos a fazer isso. Em relação às competições, sabemos que estamos suspensos de todas as atividades de futebol. Nós comunicamos à FIFA e à CAF que ainda estamos suspensos, mas estamos constantemente ligados ou em comunicação com a CAF e a FIFA sobre esta situação que vivemos atualmente. Reunião de concertação relativa ao pagamento de salários dos jogadores e treinadores durante a paragem foi discutido aqui nesta sala. Portanto, houve um entendimento, conforme se sabe, nós interagimos para que haja consenso. Portanto, a própria Liga Moçambicana de Futebol esteve aqui conosco, então passou para 50%. Sabemos que os clubes estão bastante débeis e muitos vivem à custa de receitas da bilheteira. Então, houve um entendimento com o sindicato de jogadores e os próprios atletas para 50% e alguma até 40%. Encontro com o Ministério do Emprego e Trabalho, Segurança Social, eu, o Presidente Ananias, estivemos também neste encontro. Também esteve o Sindicato Nacional de Jogadores, e estiveram os outros também, para percebermos, não é, e darmos o nosso ponto de vista em relação ao futebol em Moçambique. O futebol moçambicano, com a consultoria da FIFA para o futebol profissional, a pedido da FMF, está em curso uma assessoria para o futebol profissional, a pedido da Federação Moçambicana de Futebol. Enviamos um ofício, foi logo, acho que sim, foi em fevereiro, logo nós enviamos o ofício e tivemos uma resposta positiva da parte da FIFA, e estamos, a própria Liga Moçambicana de Futebol está também envolvida neste trabalho. Sabemos que o Moçambola está sob responsabilidade da Liga Moçambicana de Futebol. Também pedimos à própria Liga para se envolver e já temos muita informação e a FIFA está a trabalhar, e penso que depois de acabar esta situação do Covid, eles virão para Moçambique para trabalhar conosco. Reunião de trabalho
com a CAF, a Federação Moçambicana de Futebol, Liga Moçambicana de Futebol e CLC para discussão em torno das exigências do sistema de licenciamento de clubes para o Moçambola. Portanto, estamos a trabalhar com a Liga Moçambicana, com os clubes muito de perto, para vermos esta importante ferramenta que é o licenciamento de clubes. Esta é a nossa bandeira, praticamente é a nossa bandeira, esta, licenciamento, clubes, vamos licenciar, então é o que nós estamos a fazer, não é? E já reunimos, há um documento que foi elaborado, anualmente, gradualmente, vamos subindo as condições de cada clube que quer licenciar. Portanto, vamos chegar até uma altura que vão ter campos iluminados obrigatoriamente. Então, ano 2021 temos 5 critérios, um exemplo. 2022 pode ser mais 2 critérios, 7. 2023, 9 critérios. Também para não pormos o pé no acelerador. Então foi essa, e penso que há uma anuência bastante positiva da parte dos clubes. Se me disser agora que quantos clubes já licenciaram, posso dizer que são 3 clubes, não é? Quanto ao setor de infraestruturas, a FMF deu a conhecer a cedência das instalações do prédio Fonte Azul para a Associação de Futebol da cidade de Maputo, visto que as mesmas estavam abandonadas desde 2015, quando a federação passou para a nova casa de futebol, situada na Avenida Agostinho Neto, na capital do país. Por outro lado, Faisal Sidat anunciou o aumento do património da FMF através da aquisição do edifício contíguo à Casa do Futebol. Este edifício vai custar aos cofres da Federação o valor de $250 mil americanos. Por outro lado, a FMF iniciou o processo de seleção para integração no projeto da FIFA de 13 academias de futebol que vão merecer o apoio da Federação Internacional de Futebol. Continua em avaliação as condições exigidas pelos clubes para que o Moçambola tenha lugar em agosto deste ano. E como sabe, os clubes exigiram subsídios. Estes subsídios totalizam cerca de $1,5 milhões. Vamos às contas relativas àquilo que é a implicação financeira dos subsídios exigidos pelos clubes para realizar o Moçambola à porta fechada. Os 14 clubes inscritos para participar no Moçambola 2020 estão a fazer as contas relacionadas com o início da competição, com a realização de jogos à porta fechada. Para suprir a lacuna que será aberta por falta de receitas vindas da bilheteira, os clubes sugeriram a atribuição de subsídios e contas feitas pelo Lance MZ dão conta que os valores podem ascender aos 99 milhões de meticais, mais de $1,5 milhão americanos. As contas efetuadas tiveram em conta o valor mínimo de 200 mil meticais que os clubes sugerem que sejam pagos às equipas em cada jogo à porta fechada, sendo que cada uma das 14 formações irá receber 13 jogos no seu burgo, pelo que só neste capítulo será necessário investir cerca de 36 milhões e 400 mil meticais, perto de $560 mil americanos. Para cobrir as despesas inerentes ao transporte terrestre, alojamento e alimentação, os clubes sugerem o valor de 4 milhões e 500 mil meticais, sendo que o total desta rúbrica, quando multiplicado pelos 14 participantes no Moçambola, o total está na casa dos 63 milhões de meticais, cerca de $970 mil americanos. Ora, fazendo o somatório destas duas rúbricas, os subsídios ao Moçambola idealizados pelos presidentes dos clubes ascendem aos 99 milhões e 400 mil meticais, mais de $1,5 milhão americanos, não se sabendo de onde virá este valor. Refere-se que o orçamento de realização do Moçambola 2020 está orçado em 90.758.071 meticais, cerca de $1,4 milhão americanos. Com o impacto do coronavírus, o orçamento global do Moçambola, incluindo os subsídios sugeridos pelos clubes, estaria na casa dos 190 milhões de meticais, o equivalente a $2.925.000 americanos.
O comentador desportivo António Fumo analisou aquilo que são as condições necessárias para que o Moçambola possa ter lugar em agosto de 2020, como seu pontapé de saída, tendo em conta as condições exigidas pelos clubes e também o cenário sanitário que é da Covid-19. Condições, sabemos que de imediato não existem. São condições que dependem muito. Como sabemos, o nosso campeonato de Moçambola para acontecer é com a intervenção de muitos parceiros. E quando fomos alertados ao longo deste período, desses 3 meses do período, era preciso que todos os intervenientes se reabilitassem na gestão está cheia, temos visto a Liga, ainda não vimos a CNAF, ainda não vimos a ação, digamos, de alguns clubes, mas o facto de estarem sempre em contato nessas reuniões de campeonatos e gestões de futebol já é um sinal positivo. E há muitos dados, nessa reinvenção, muitos dados podem ser colocados, são chamados para a mesa, porque posso realizar o Moçambola, a maior parte, sobretudo aqui que estão nas províncias, mesmo com a componente mais gestão da bilheteira, mas é da bilheteira que se fazem sobreviver. Ou seja, a bilheteira tem sido muito com todos aqueles problemas de organização, de bilheteira, com toda a gestão, ela é muito útil. E hoje, num modelo a porta fechada, mais visível ainda a importância da bilheteira. Agora, intervenientes, ou seja, parceiros para acomodar esta parte. E chamo um outro dado na análise que eu faço. Repare quando estava a falar do licenciamento, a necessidade de licenciamento dos clubes. Porque numa atividade de licenciamento completo, é fácil de chegar e dizer quanto é que a bilheteira, um posto de solo faz, quando se deve se tratar um clube de dimensões inferiores às suas, trata-se como adversário. É fácil. Sendo fácil, com os possíveis parceiros, imaginemos que os parceiros surjam ou sejam conseguidos por aí, para que possam acomodar essa parte financeira. É impossível acomodar 100% porque nenhum desses grupos consegue fazer aqui na capital. Hoje não é o estado da Machava com 10,4, um clássico também. Nas províncias com campos de dimensões menores, sim, é possível. Mas taxativamente, ou seja, 100% a ser difícil. Teremos que entrar em equações matemáticas que acomodem essas partes. Os parceiros também terão ali que terão que fazer exercícios de percentagens para poder acomodar, tendo uma vez mais, digamos, conseguido esse parceiro para acomodar essa parte. E aí os clubes vão sentir a falta dessa organização, do licenciamento, que iria permitir o Fungo ou o África ou Nampula com facilidade chegarei aqui e dizer, olha, eu faço quando jogo com uma chaqueira ou com o desportivo, faço de bilheteira 90% da lotação e bilhete a 100 meticais, consigo fazer lá 1 milhão de meticais. E o parceiro ia dizer, deste milhão nós vamos cobrir tanto. Mas são assim hipóteses, podem surgir nada muito concreto. Condições para Moçambola, assim a olho nu, não existem, apesar de ter uma necessidade muito urgente à volta de Moçambola. Agora, à porta fechada, é preciso que o exercício abrangente nos intervenientes para que a Primeira Liga aconteça, neste caso o Moçambola. Os clubes, da Liga, da FMF, do CNAF, os parceiros, todos eles sentados na mesma mesa para encontrar aqui formas para que nenhuma das partes seja lesada. Muito bem. António Fumo, olhando para aquilo que foi a proposta, não sei se me ouve, António Fumo. Pode ser lesado. Sim, Fumo, olhando para aquilo que é a proposta colocada pelos clubes para suprir a lacuna da falta de receita de bilheteira, solicitam um subsídio ou sugerem um subsídio na casa dos 200 mil a 350 mil meticais a ser atribuído a cada clube que jogue em casa. Como é que olha para estes valores? Será que são reais, tendo em conta que quando se faz o somatório deste valor e do outro de 4,5 milhões que eles também solicitam, as contas para viabilizar isto chegam a $1,5 milhão, ou cerca de 90 milhões de meticais. Como é que olha para estes números que foram colocados à mesa pelos clubes?
Olha, pela soma o valor é grande demais, é um valor muito alto, mas colocarmos a questão jogo a jogo, 250 mil é muito abaixo da receita, por exemplo, de um Costa de Sol, União Desportiva de Songo, um bilhete a 100 meticais, tudo feito num rigor profissional para rentabilizar a bilheteira. Mas os clubes, por causa desta organização ausente, acabam lançando aqui valores que os acomodem. Como quem diz, não conseguimos fazer mais, mas pelo menos este valor vai nos consolar, vai nos acomodar, vai nos ajudar naquela despesa. Porque com aquele pouco de receita que eles fazem, conseguiam responder, fazer face a algumas despesas de tesouraria pontuais, nas despesas do próprio jogo, o que é importante para qualquer partido. São valores lançados assim, sem nenhuma, digamos, equação matemática do ponto de vista lógico, mas porque são os clubes que estão a viver e são os gestores dos clubes que estão a viver, são eles que vivem o dia a dia na logística de um jogo de futebol a jogar em casa. Acaba sendo um valor médio aceitável porque só esse contexto de África todas as vezes joga em casa, tem um campo cheio e ali não há contabilização de quem entra, repare que até por cima das árvores tem estado lá gente e ali não se conta muito. E pode ter forma da beira quando é um clássico, consegue mover ali 5.000, 6.000 espectadores à vontade. Vais para Nampula, vais para o Songo, vê-se um bocadinho isto. E se fazes, por exemplo, 5.000 vezes 100, estamos a falar de valores muito acima disso. Mas não se pode lançar esse valor sem algo que prove que nós, nessa situação, aprovamos isso. Esse é um acordo, é uma ideia intermédia que acaba acomodando as partes, sem negar também os próprios clubes. Havendo condições para que isso aconteça, e eu acho que faz um bocadinho de sentido. Se bem que, do meu ponto de vista, a coisa não podia ser feita assim, lançar um valor. Tinha que se tentar calcular, cada clube tem que apresentar, ou seja, preocupar quanto é que faz quando joga em casa, com todas aquelas promoções de jogo. E a partir daí, acharíamos uma média de bilheteira, um valor médio de bilheteira para os clubes que jogam em casa. Não lançar assim um 200 ou 350. Espero que a coisa tenha sido feita, mas duvido muito que se tivesse sido feito os valores seriam esses. Pode ser que dê um bocadinho mais, basta olhar para o resto das províncias e aqui em Maputo, quando é um clássico que se trata e quando o jogo é também publicitado e vendido antes do próprio dia da própria partida. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos já depois dessa pequena janela comercial. Até já! Eu sou Radi Gramani, atleta de boxe. A paixão é o principal requisito para quem quer vencer. Apaixone-se pela vida e proteja a si e ao seu próximo. Previna-se. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. Sou Domingues, capitão da Seleção Nacional de Futebol. De nada pode valer todo o sacrifício se não tivermos saúde. Cuide de si e dos seus. Previna-se do coronavírus. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. Sou Anabela Costa, atleta de basquetebol. No basquete, usamos as mãos para grandes vitórias. Mas às vezes, um gesto como lavar as mãos traz-nos mais que grandes vitórias. Traz-nos a vida. Previna-se. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. Estamos de volta aqui para o programa e continuamos a dar conta de que o Grupo Desportivo 1º de Maio vai passar a ser gerido por uma comissão de gestão formada pelos sócios. Esta comissão vai querer organizar a Assembleia Geral de forma a regular ou reorientar aquilo que são os desafios do clube. Um dos objetivos é reatar o acordo de cooperação com a Federação Moçambicana de Futebol, que pode viabilizar a reabilitação do seu campo. António Lourenço, a direção do 1º de Maio esteve reunida com sócios deste clube para tentar regularizar aquilo que é a situação deste coletivo que lidera o clube. Qual foi a conclusão deste encontro?
Bom, boa tarde, Alfredo. A reunião decorreu bem, decorreu num clima de solidariedade entre as pessoas, uma conversa amena em que se discutiram aspectos importantes sobre a vida de 1º de Maio. É verdade que havia aspectos que dividiam, de certa maneira, a família 1º de Maio, entre os associados e a própria direção, mas fruto de um trabalho que foi feito ao longo desde o ano passado até agora, chegou-se a um consenso sobre qual seria a saída para o 1º de Maio. E a saída foi encontrada para o 1º de Maio, foi uma saída, de certa maneira, que vai de encontro à premissa que tinha sido defendida pela massa associativa, que era de, nesta primeira fase, reunir um grupo de trabalho que fosse a trabalhar com a direção, no sentido de resolver 3 questões que são importantes. A primeira tem a ver com a situação que foi criada, a proposta que foi lançada pela Federação Moçambicana de Futebol, para se eventualmente haver a possibilidade de se montar uma relva sintética no campo 1º de Maio. A segunda tem a ver com a normalização da atividade do próprio clube. A terceira tem a ver com a preparação da uma Assembleia Geral, que vai ser realizada num prazo, diríamos, entre 90 a 120 dias. Portanto, mais ou menos essas 3 linhas de orientação que saíram, consensuais, no caso concreto, que saíram da reunião dos sócios do 1º de Maio com a atual direção. E foi decidida também a criação de uma comissão, uma espécie de comissão de gestão para dirigir este 1º de Maio, tendo em conta que a direção está fora de mandato já há 7 anos. Sim, eu creio que o que se encontrou foi uma transição. A transição que não se exclui os atuais órgãos sociais. Então, o que quero dizer é que o Dr. Mac e a sua equipa decidiram em conjunto com os restantes membros do grupo de sócios, de que foram identificadas 3 pessoas que iam trabalhar como as pessoas que iam trabalhar como responsáveis no sentido de viabilizar o clube, viabilizar em termos administrativos, em termos sociais, de modo a que quando se chegar à Assembleia Geral, chegue-se uma Assembleia Geral em que vão se eleger órgãos sociais saídos de um consenso que vai ser estabelecido. Portanto, foi um ambiente harmonioso, um ambiente em que se trocaram impressões, pontos de vista. Obviamente que havia pontos de vista diferentes em relação a algumas matérias, mas no fundo o que prevaleceu foi o interesse comum, que é o interesse de ter o 1º de Maio a funcionar como é desejo de todos nós. Alguns clubes de natação estão a passar por algumas dificuldades financeiras por conta da pandemia da Covid-19. Este facto foi revelado à margem da visita que o secretário de Estado do Desporto fez ao Clube Golfinhos de Maputo e à Associação de Natação da cidade de Maputo, que já está a pensar na época 2020-2021 desta modalidade, depois de a anterior ter sido afetada pela pandemia da Covid-19. Embora a época 2019-2020 ao nível da natação não tenha terminado da melhor forma devido à pandemia da Covid-19, a Associação de Natação da cidade de Maputo já planeia o regresso das atividades para a época 2020-2021. A confidência foi feita esta segunda-feira, quando da visita do secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, à Associação de Natação da cidade de Maputo e ao Clube de Natação Golfinhos de Maputo. A vice-presidente para a área do património do Clube Golfinhos de Maputo, Maria Anita Dengo, considera que as limitações financeiras têm sido uma das principais consequências da Covid-19 e sugeriu que o governo deve apoiar os clubes para ultrapassar esta situação. As preocupações mais urgentes, que é permitir que os federados recomecem a nadar dentro das restrições do Covid-19 e das orientações do governo. Essa é uma preocupação porque os nossos atletas que já vinham estão há mais de 2 meses sem poder nadar, então dentro das restrições de segurança, nem se fosse possível
começar-se a nadar. Foi uma das preocupações. Naturalmente tem também a preocupação social, que é toda a indústria de natação, está por detrás dos atletas o staff, né? A manutenção da piscina, né? Que no modelo de negócio da natação em que temos as escolas a financiarem os federados, ficamos com uma limitação financeira muito grande, estamos a entrar em stress. Essa foi uma das preocupações. A segunda preocupação que apresentamos é dentro das possibilidades do governo, permitindo, portanto, que a gente possa recuperar e voltar a estar em forma, se fosse possível, portanto, um subsídio, sobretudo aos staff, os coaches, os treinadores. Na ocasião, o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, reagindo às preocupações apresentadas durante a visita, disse que o atual modelo de financiamento aos clubes e associações de natação está ultrapassado. O nosso modelo de financiamento está ultrapassado. Todos os clubes e todas as associações, todas as agremiações desportivas queixam-se de falta de dinheiro, que é um problema crônico. Essa falta de dinheiro não será ultrapassada no modelo que temos estado a aplicar ultimamente, que é ou através da expectativa que o orçamento do Estado apoie, ou através da cotização dos sócios. O estágio da piscina da Associação de Natação da cidade de Maputo foi também objeto de análise por parte do secretário de Estado do Desporto. Mendes mostrou-se preocupado com o estado da piscina, mas considera normal, tendo em conta o inverno e contenção financeira devido à pandemia da Covid-19. Neste momento, as nossas principais preocupações é que as associações, portanto, os clubes estão parados, não têm atividade, tem um impacto negativo do ponto de vista financeiro. Uma das propostas é que se arranque com a atividade, mais concretamente para que tenhamos aqueles nadadores, potenciais nadadores, que nos possam trazer resultados nos próximos campeonatos que nós vamos ter, portanto, para o ano. A presidente da Federação Moçambicana de Natação, Delfina Mabote, disse que propôs ao secretário de Estado a criação de um protocolo para a autorização do regresso às atividades dos atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos e dos nadadores federados que têm a possibilidade de participar nos próximos eventos regionais. É tudo quanto temos resolvido para si nesta edição do Magazine Lance MC. Recordar ao agente comercial ou econômico que quer juntar a sua marca, o seu serviço e publicitá-la aqui neste espaço, não se faça de rogado e contacte a nossa linha comercial. É tudo, nós voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima.